Fala pessoal, com vocês, mestre Feed João Danilo Mandetta. Hoje eu vou mostrar para vocês uma partida antiga minha, da época dos torneios de categoria, contra o famoso Luiz Paulo Sup. Bom, naquela época nenhum de nós éramos mestres ainda, né? Esse torneio foi jogado em 2010. Eu sou de 1993, eu tinha 17 anos. E o Sup, eu acho que ele é de 96. Ele devia ter uns 14 anos na época, né? Mas já tinha um rating de quase 2.200 e eu 2060, por volta disso, né? Partida eu achei bastante instrutiva, eu estava revendo partidas minhas antigas, né? Recordar é viver. E bom, vamos ao que interessa. Eu comecei com C4, né? Naquela época, e por muitos anos eu continuei jogando um repertório de inglesa, né? Repertório principal, às vezes eu mesclava com o peão da dama também. Sup jogou E5, cavalo C3, cavalo C6, G3, G6, bispo G2, bispo G7 e aqui eu joguei E4, que caracteriza, né, o sistema Botvinnik, né, essa formação de peões, né, e agora com o cavalo de G em E2. Essa formação é muito flexível para as brancas, né, ela permite rupturas em ambos os flancos do tabuleiro, né, seja no flanco do rei com F4 mais tarde, seja preparar B4, B5 no flanco da dama também. Em alguns casos, as brancas também conseguem romper no centro, né? Após D3, bispo E3 e finalmente D4. Então é uma abertura bastante flexível, né? Que ela permite uma gama variada de planos e dá bastante flexibilidade, né? De acordo com o que as pretas podem fazer. Sup jogou o cavalo G7, D3, preparando o desenvolvimento do bispo. Bispo E6, e aqui como regra, quando as pretas jogam bispo E6, eu posso jogar cavalo D5. Né? Por quê? Porque agora se as pretas capturarem o meu cavalo, eu tomo dando garfo, né? E se capturar de bispo, bom, perde o bispo de casas brancas. Vai ficar enfraquecido nesse complexo de casas, né? Então não é nem um pouco desejável para as pretas essa troca, o que significa que o meu cavalo vai ficar estável por um bom tempo nessa casa D5, né? E é boa notícia pra gente. Bom, aqui o Sup jogou F5. O Sup é um jogador agressivo, buscando contra-jogo. Bispo E3, roque, dama D2, dama D7. E aqui eu roquei, né? Teria sido interessante. Eu gostei da minha escolha, mas também teria sido interessante, perdão, o lance H4. Tentando aproveitar que eu não roquei, né? Que a torre ainda está em H1. E forçar a abertura da coluna H para uma tentativa de ataque. Bom, eu joguei rock A5. Esse é o lance que o objetivo das pretas é frear a possibilidade de um avanço B4 por parte das brancas, né? Porém, isso deixa debilidades também no flanco da dama. Uma das coisas que eu consigo perceber aqui é que se algum dia as pretas quiserem jogar o C7, C6, depois de mover o cavalo, né, para expulsar meu cavalo de D5, vai ter um problema na casa B6, né?
o cavalo B6 duplo. Então, esse lance compromete um pouco a posição das pretas. Torre ação, bom, agora se o cavalo for capturado, minha torre já está na posição ideal, vai estar na coluna semi-aberta, coluna C, torre AC8, e aqui eu rompi com F4. Porque bom, eu poderia jogar com B3 também. Hoje em dia talvez essa fosse a minha escolha. Com a ideia de A3 seguido de B4. Se A3 imediatamente, gente, desculpa, eu tô com uns problemas aqui de bug no computador, né? Por causa do aplicativo de gravador de tela, né? Aí talvez os lances estejam aparecendo para vocês, mas não aparecem para mim. Fica travado a tela, então eu vou pedir paciência para essa um pouco de lentidão, né? Aqui A4 é o típico para frear o avanço, né? Dos peões do flanco da dama. Por isso a jogada preparatória B3. Com ideias de expandir no flanco da dama, né? Bom, eu joguei F4 na partida. Hoje em dia, a impressão que eu teria, né? Falando assim um pouco da minha evolução no xadrez e a minha mudança de compreensão minha compreensão posicional. Hoje em dia, eu pensaria do seguinte modo: eu quero capturar em E5, não necessariamente em F5, não necessariamente. Então eu não sei ainda que ameaça eu criei com F4, né? E o bispo de G7 ele pode abrir por causa das possibilidades de abertura do centro, né? E era um bispo mau. Então, eu não sei se eu jogaria F4 hoje, mas o computador está dizendo que é jogável. Inclusive as brancas mantêm uma pequena vantagem depois de F4. Ele capturou, o que eu acho que é um erro, na minha opinião, né? Capturou em E4. Agora, eu posso ainda mais ter uma pressão pela coluna D, né? Devido à abertura dessa coluna, tem ameaças de jogar C5, por exemplo, né? E agora ele preveniu isso com lance B6. E agora, cavalo e C3. De novo, B3 era possível. Com ideias de A3 e B4. Minha ideia era a seguinte: ele vai jogar cavalo D4, certo? E idealmente eu não gostaria de entregar esse bicho pelo cavalo, porque eu perco o controle das casas pretas. Porém, agora eu posso jogar o cavalo B5. E esse cavalo não pode ser expulso dessa casa, né? Por causa do problema em B6, que foi criado pelo avanço do peão de A5. Se o peão estivesse em A7, as pretas poderiam jogar. Bom, ainda assim eu teria cavalo toma E7 seguido de cavalo toma D4, né? Mas eu só queria ilustrar esse tema.
Muitas vezes, quando as pretas avançam o peão de A, depois fica difícil de expulsar o cavalo de D5, ou no caso de B5 também, né? Com C6. Então as pretas têm que colocar o cavalo nessa casa C6. E agora eu tenho uma claríssima vantagem por causa da posição dos meus cavalos. Né? Meus cavalos são muito fortes. Os cavalos de D5, o cavalo de B5 e a fraqueza do peão de D4. Né? Todos esses fatores dão às brancas uma vantagem clara. É importante perceber também que as pretas não têm um contra-jogo claro. Né? Elas não têm uma ruptura de peões. Elas não têm uma possibilidade de ataque ao rei, nem conseguem expulsar as minhas peças. E aqui finalmente eu fiz o plano de expansão no flanco da gama. Né? Aqui vocês percebem que o Sup começa a ir e voltar com as peças, porque as pretas carecem de um plano, né? Então acho que ele está tentando não se comprometer apenas, né? Mas ele não tem nenhuma possibilidade de contrajogo. Aqui possivelmente eu tivesse um F5 nessa posição. Vale investigar. Eu joguei torre E1 e finalmente C5, né? Criando uma pressão enorme na posição preta. Seguiram trocas e cavalo A5. E agora C6. As pretas estão ameaçando o cavalo B3 aqui, né? E dama toma B5. Então C6. Cavalo toma C6 é impossível por causa de torre por C6. Seguido de cavalo E7. Então tem que mover a dama. Dama B4. Torre F8. E aqui eu posso manter a minha vantagem simplesmente com lance como torre ED1 ou torre CD1. Então, a torre de C está defendendo o peão de C6. Então torre ED1. Mantendo uma grande vantagem, né? Uma vantagem decisiva, provavelmente. Ele está dominado aqui nessa posição. Aqui eu acho que o nervosismo da partida, né? Torneio de categoria, brasileiro, né? Sub-18. Eu ficava muito nervoso nas partidas. Eu não tinha a mesma serenidade para analisar calmamente as posições, né? Eu acho que por causa da rivalidade com os adversários da mesma idade, né? Fazia parte, eu lembro dos meus resultados nessa época também, né? Eu consegui, nesse mesmo ano, ser terceiro colocado no Campeonato Paulista Absoluto, de todas as idades, mas no Paulista Sub-18 eu fiquei em quarto lugar. Então, assim, né? Meus resultados eu acho que estavam aquém da minha força já de jogo, da força que eu tinha nos torneios absolutos, livres, né, de todas as idades. Eu ficava muito nervoso com as rivalidades, né? E joguei cavalo toma D4. E depois de bicho toma D5 e toma D5, bicho D4, dama D4, eu levo um duplo. Muito bem, eu ainda tenho um peão a mais. E o bispo pode ficar muito forte, né, na casa E6, por exemplo. Então eu tenho essa compensação
né, pela qualidade. Mas não, não justifica, né? Porque eu tinha uma pressão muito forte, né? Uma vantagem clara na posição, né? E bispo H3. E agora, atacando a torre, né? E agora eu consigo uma compensação clara, né? Pela qualidade. Porém, é, não é suficiente também para ter uma vantagem, né? E as pretas, elas podem facilmente, em algum momento da partida, devolver a qualidade, né? Tomar torre por bispo e recuperar o peão e chegar numa posição de igualdade. Aqui eu queria jogar G5 para impedir dama F6 e conseguir jogar dama D4 cheque, né? Dama B4 tira a casa D4 da minha dama, a casa de entrada. Dama E3, ameaçando entrar em E5. Dama B2 controlando a longa diagonal. E agora com dama E5, dama toma E5, F toma E5, eu consigo uma cadeia de peões muito forte, né? É uma compensação vasta pelo material. Porém, as pretas conseguem resolver os problemas com a devolução do material. Torre toma E6. E a partir daqui, eu acho que a gente tem uma posição de empate mais ou menos clara, né?